Bom dia, meu Deus. Bom dia para toda a equipe espiritual que nos acompanha. Os responsáveis, os mentores responsáveis por este Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia para você que já acordou, que já está trabalhando. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine sempre. Esteja sempre conosco. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes é a de número 61, que diz o seguinte: um menino se deliciava colocando pauzinhos no filete de água e vendo a água se avolumar e passar sobre eles. Nisso, o avô, que observava, disse: na vida também é assim. Surge os gravetos dos problemas, dos tropeços, das dores, mas quando você se enche de energia, passa por cima deles e continua a marchar. O menino prestou bem atenção e guardou o ensinamento de que a persistência no objetivo, a força interior e a fé no futuro, tudo vence, como a água sobre os gravetos. A força interior rompe a barreira dos problemas. Que bom, que mensagem maravilhosa para a gente começar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos dê esta força, essa persistência. Que assim seja. O capítulo de hoje do Evangelho é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o 14. Desprendimentos dos bens terrenos. É uma mensagem do nosso amigo espiritual Lacordaire, em Constantina, 1863. Mas olha, meus amigos, essa mensagem é um pouco extensa, então eu não vou ler todo. Então eu gostaria que vocês possam pegar o Evangelho e depois fazer uma leitura até o final. Então vamos lá. Lacordaire começa dizendo o seguinte: venho, meus amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores uns dos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuírem esses bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. Sejam sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade sem problemas? Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração? Será que no fundo dessa cesta de flores não existe sempre um réptil escondido? Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem que, através de um trabalho honrado e constante, consegue sua fortuna. Porém, dessa satisfação de um trabalho honrado e constante, consegue sua fortuna, Porém, dessa satisfação, há um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoca a frieza do coração. Existe uma distância tão grande quanto a que separa a mesquinhez do esbanjamento. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar
sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza tenha vindo de família, quer tenha sido adquirida pelo trabalho, existe uma coisa que não devem esquecer nunca. Tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada na terra pertence aos homens, nem mesmo o corpo que possuem. A morte os liberta do corpo como de todos os bens materiais. Considerem como aqueles a quem foi confiado um depósito. Por isso, não são proprietários, não se enganem. Deus emprestou a vocês e devem lhe retribuir, pois ele empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Que assim seja. Como eu falei, essa leitura é extensa, então eu gostaria que vocês dessem uma lida mais para frente. Mas olha, meus amigos, esta mensagem de hoje, deste capítulo, nos faz refletir muito. E que bom que Deus permite que teus mensageiros, os espíritos de luz, como Lacordaire hoje, vem nos ajudar, informando e nos conduzindo para o bom caminho. Nós só temos que agradecer a Deus este merecimento. Bom, no capítulo de hoje, Lacordaire nos auxilia dizendo que não devemos nos apegar aos bens terrenos, não é isso? Pois eles impedem nosso adiantamento moral e espiritual. E esse desejo que o ser humano tem de querer sempre mais e mais, que não se contenta com pouco, faz com que ele se destrua aos poucos. Quantas pessoas, meus amigos, com a desculpa de que precisam trabalhar muito para deixar um patrimônio para seus filhos, seus entes queridos, acabam se afastando deles, pois não conseguem sequer um tempinho para ficarem juntos. Quantos não fazem isso? Eles destroem o único sentimento que os une, que é o amor e a felicidade. Onde é que fica aí a felicidade? Nosso amigo espiritual, ele nos faz refletir fazendo a seguinte pergunta: a riqueza, ela proporciona a felicidade? Devemos pensar nisso. Porque, infelizmente, os homens se apegam muito aos bens materiais que Deus lhes confia. Não conseguem entender que nada nos pertence e que tudo é de Deus. Do mesmo jeito que Deus nos dá, Ele retira. Quantas fortunas nós vimos por aí se acabando. Então, o homem precisa entender e dar à riqueza o seu verdadeiro valor. Mas aí a gente pergunta, e qual é esse valor? O homem precisa saber utilizá-la, não somente para si mesmo, mas ele tem que entender que ele tem nas mãos a oportunidade de ajudar o próximo. Estou lembrando agora, certa vez eu assisti um filme onde uma moça ganhou uma herança de um tio. Mas ela, para que ela pudesse
ser merecedora dessa herança, ela precisava gastar uma certa quantia, que não era pouca, era muito dinheiro mesmo, em alguns dias. E aí o que foi que ela fez? Porque não dizia para ela a maneira como ela tinha que gastar o dinheiro. Só dizia que ela precisava gastar esta quantia durante certo tempo. Se ela conseguisse gastar, aí sim ela ganhava toda a fortuna e seria milionária. Ela pegou o dinheiro e saiu por aí, desperdiçando tudo, comprando coisas supérfluas para ela, né? Simplesmente gastando consigo mesma. Então, quase que ela perdia toda a fortuna. Ela só não perdeu porque alguns amigos, que realmente eram amigos de verdade, ajudaram ela a gastar o pouquinho que restou com uma pessoa que estava entre a vida e a morte. Então, resumindo isso, a riqueza também é uma caridade. E aqueles que têm o merecimento de possuí-la, precisa saber distribuí-la com inteligência. Então, a riqueza é uma missão. E aquele que a recebe, ele tem que saber dar valor e saber distribuí-la, né? Porque esta é a única maneira que o rico tem de encontrar a tão falada felicidade eterna dos eleitos. Mas no final aqui do capítulo, do item 14, Lacordaire diz o seguinte: eis, meus amigos, o que eu queria ensinar quanto ao desprendimento dos bens terrenos. E resumirei, dizendo: aprendam a se contentar com pouco. Se forem pobres, não invejem os ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Se forem ricos, não esqueçam que seus bens lhes foram confiados e que terão que justificar o emprego que fizeram deles, como quem presta contas sobre o empréstimo recebido. Não façam como aquele a quem foi confiado um depósito e dele não soube cuidar, fazendo com que servisse apenas para a satisfação do orgulho e da sensualidade. Não se julguem com o direito de aproveitar somente em benefício próprio. A riqueza recebida, ela não lhes foi dada, e sim emprestada. Se não sabem fazer com que ela frutifique, não têm o direito de pedir. Lembre-se de que aquele que dá aos pobres salva a dívida que contraiu com Deus. Então, que responsabilidade. Muitos pedem aí para ganhar na loteria e não sabem a responsabilidade que estão pedindo. Vamos pedir a Jesus que nos dê essa força. Porque se um dia a gente ganhar na loto, ficar rico, é porque foi um merecimento e que a gente possa saber usufruir e dar o verdadeiro valor para essa riqueza. Como também nós temos que dar valor o que nós temos hoje, independente se somos ricos ou não. Se tem condição de ajudar, ajude. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pela mensagem de hoje.
Que o Senhor ilumine cada vez mais o nosso amigo Lacordaire em sua caminhada espiritual. Dai-nos força, coragem, fé e resignação sempre. Ajude-nos, Pai. Te entregamos o nosso dia em Tuas mãos. A nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão passando por qualquer dificuldade, seja financeira, emocional, de saúde, que o Senhor possa confortá-lo e ajudá-lo sempre. Que assim seja. A reflexão final de hoje diz o seguinte: nada nesta vida se perde. Sempre iremos reencontrar nossas vivências e com elas acrescentaremos mais energias e aprendizados não observados quando do momento passado, mas que alimentam nossas vidas de algum modo para o melhor. Por isso, quando dizemos Ubuntu, ou seja, sou porque somos, é porque somos a soma de todos que na nossa vida participaram ou participam. Quando participamos, somos responsáveis pelo que ajudamos a formar, pois que diretamente ou não formamos opiniões. Sejamos prudentes, nos instruindo e propagando o amor do Evangelho de Jesus, evitando os achismos e opiniões efêmeras do mundo materialista, da divisão e do ódio. Que Deus nos abençoe, que assim seja, assim é e assim será.